Vamos colocar aqui o meu slidezinho aqui no PC. Bora começar aqui a brincadeira. Deixa o tio aumentar mais uma. Deu certo? Deu. Vai dar certinho aqui. Pronto, ó. Apesar de todos se preocuparem apenas com a peça processual, porque 99% dos alunos, tá? 99% dos alunos, tá? A preocupação deles é a peça processual. Quando, na verdade, o maior responsável pela reprovação dos candidatos ao exame de ordem são as 4 questões subjetivas. Eu me dei muito bem nas questões passadas, porque você pegou o ritmo, tá? Mas geralmente, os alunos não se dão bem nas 4 questões. Os meus alunos se dão bem, tá? A regra geral dos meus alunos é que eles se dão muito bem nas 4 questões e na peça, obviamente. Mas por aí parece que a verdade não é essa. Parece que a galera apanha, pena, leva pau, leva cacete das 4 questões subjetivas. Então, olha só, a FGV, bem aqui, galera, a FGV exige não apenas que o candidato as responda, mas o faça demonstrando um raciocínio lógico-jurídico, talvez nunca lhe ensinado antes, mas que certamente fará parte da sua vida profissional. Então, cuidado, que existe todo um padrão de resposta às 4 questões subjetivas. Você não vai poder responder do jeito que você quiser. Você não vai poder responder do jeito, né? Você não vai poder responder do jeito que você aprendeu na faculdade. A seguir, algumas técnicas para que você responda aquelas 4 questões corretamente. Entenda que a segunda fase do OAB não é aula. A segunda fase da OAB não é teoria. A segunda fase da OAB é técnica. E eu acredito que vocês já entenderam essa parte do curso. Que não adianta eu ficar dando muita aula, não adianta ficar vendo teoria, porque a prova é prática. E uma prova prática, tá? E uma prova prática, ela é cheia, né? Ela é cheia de técnica. Técnica número 1. Na técnica número 1, tá? Técnica número 1, procure descobrir qual o problema exposto na pergunta. Por que, professor, tem que descobrir o problema exposto na pergunta? Pois só se pode resolver um problema se você souber qual é. Sem isso, sua pesquisa ou resposta não terá qualquer serventia. Então, o que eu vejo muito são os alunos leem a questão apenas uma vez, tá? Eles leem a questão apenas uma vez e já vão começar a pesquisa. Não pode. Vocês têm que ler a questão pelo menos 3 vezes, tá? Tem que ler a questão pelo menos 3 vezes para que você possa entender o que é que está sendo perguntado. Mas, tio, eu tenho muita dificuldade na compreensão. Tio, eu tenho muita dificuldade em entender. Eu vou lhe dar, daqui a pouquinho, eu vou lhe dar uma técnica infalível, tá? Vou lhe dar infalível de compreensão do texto. Mas a técnica, ela é infalível para aqueles que têm boa vontade. Ó, 2, bora para 2. Uma vez encontrado, olha só, uma vez encontrado o problema, busque as palavras-chave para a sua pesquisa. Ó, o que são essas palavras-chave? Essas palavras-chave são as palavras principais que dizem respeito ao problema exposto. Mas você só consegue achar as palavras-chave, você só consegue buscar, compreender, entender as palavras-chave se você tiver realmente boa vontade, tá? Entendi, e se você tiver boa vontade, você consegue entender o que estava sendo perguntado. Bora aqui para a técnica de número 3. A pesquisa deve começar pelo livro de súmulas. Olha, Zé Edson, tá aqui, ó. A pesquisa deve começar pelo livro de súmulas, tá? De novo, a pesquisa deve começar pelo livro de súmulas. De posse das palavras-chave, ó, pelo livro de súmulas. Tem que ser
tem que começar pelo livro de súmulas, tá? Depois é que meus amores partem para a CLT. De posse das palavras-chave, o que são as palavras-chave? São aquelas palavras principais que dizem respeito ao problema exposto. De posse das palavras-chave, procure cada uma delas no índice de súmulas por assunto. Vou já mostrar como é que você encontra isso tudo. Ao encontrar uma súmula ou um OJ, isso é muito importante. Ao encontrar uma súmula OJ, leia com atenção. Você não deve, isso aqui é muito difícil vocês entenderem isso, eu não sei por quê. Entender isso aqui é muito difícil para vocês, não sei por quê. Você não deve utilizar a primeira súmula ou a primeira OJ que falar sobre o assunto. Se a súmula ou a OJ ela for realmente adequada, seu conteúdo se encaixará de forma exata ao problema proposto, sem retirar nem sem tirar nem pôr qualquer informação. Então, cara, eu vou parar por aqui só na terceira. Eu não vou parar a quarta, não. Eu vou parar a quarta só daqui a 15 dias. Hoje e semana que vem eu vou meter o cacete aqui ensinando vocês livro de súmulas, que o meu livro de súmulas a maioria já tem. E os que não têm vão receber primeiro o livro de súmulas para só depois, né? Para só depois receberem a CLT. Então, se a súmula OJ for adequada, o seu conteúdo vai se encaixar de forma exata ao problema exposto, sem tirar nem pôr qualquer informação. Então, você não pode pegar a primeira súmula OJ. E por quê? Se cair uma questão sobre rescisório, prazo, documento rescisória. Aí, se eu fizer com vocês uma questão, prazo, documento, rescisória, a quantidade de súmulas e OJs que vão falar ao mesmo tempo de prazo, documento e rescisório, a quantidade é enorme. A quantidade ela é enorme. Então você não pode pegar a primeira. Daí a importância de você entender, o que é que está sendo perguntado. Quando você entende o que é que está sendo perguntado, você consegue filtrar as palavras-chave e consegue encontrar a súmula OJ exata, a súmula OJ que se adequa àquela questão. Bora aqui, ó. Bora, o tio vai parar por aqui, porque eu vou só até a livro de súmulas. Eu só vou começar a pesquisar na CLT daqui a 15 dias, tá? Então vamos lá. Bora para cá. Bora pegar essa primeira questão, tá? Bora pegar essa primeira questão aqui. Vamos lá. Eu trouxe duas questões tranquilas. Essas duas questões tranquilas, elas são só para a gente começar. São só para a gente molhar o bico, tá? Só para a gente começar, só para a gente molhar o bico. Tem livro de súmula disponível? Tem. Tem menos de 20 livros. Ou você já pede logo o seu livro, ou você vai ficar sem. Porque tem menos de 20 livros, eu não vou mais mandar fazer livro, só vou mandar fazer livro para o 39. Perdão, só vou mandar fazer livro para o 38. Então vamos lá, ó. Orozimbo Nonato, pessoal, agora preste atenção. Sem falar, sem perguntar por nada, nem por ninguém, preste atenção. Orozimbo Nonato ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa RAI SA e solidariamente contra a empresa Hello, tá? Contra a empresa Hello, em virtude de dano moral sofrido em que ambas concorreram para a ocorrência do fato. Na audiência, dano moral sofrido em que ambas concorreram para o fato. Tanto a empresa Hello quanto a empresa RAI causaram dano moral a quem? Causaram dano moral a Orozimbo Nonato. Na audiência que deveria apresentar a defesa, né? Na audiência em que deveria apresentar a defesa, a empresa RAI compareceu e ofereceu contestação. A empresa Hello não compareceu e no ato foi requerido pelo advogado do reclamante sua revelia e confissão ficta, o que foi prontamente deferido pelo juiz.
Com base na assertiva, responda de forma fundamentada. Ó, antes de você ler a pergunta, isso aqui é uma pergunta. Antes de você ler a pergunta, você vai ler 3 vezes o enunciado, tá? Você vai ler 3 vezes, repito, você vai ler 3 vezes o enunciado. Aqui eu só vou ler 2. Tio, qual é a técnica? Tio, qual é a técnica, tá? Qual é a técnica para a gente entender o que é que está sendo perguntado? Toda a vida que você for ler alguma coisa, tá? Toda a vida que você for ler alguma coisa, aí você vai lá e pergunta por quê, de quem, para quem, onde, o que foi que ele fez. Eu vou mostrar agora. À medida que você faz essa besteira, olha só, à medida que você faz essa besteira, você vai conseguindo compreender totalmente o que é que está sendo perguntado. Ó, Orozimbo, e vocês vão me ajudar, tá? Vocês vão me ajudar. Orozimbo Nonato ingressou com reclamação trabalhista. O que foi que o Orozimbo Nonato fez? Orozimbo Nonato entrou com ação trabalhista. Contra a empresa RAI, contra quem? Contra a empresa RAI e contra a empresa Hello. Então, entrou contra 2 empresas. Se ele entrou contra 2 empresas, existem 2 réus, tá? Se entrou contra 2 empresas, existem 2 réus. Então, Orozimbo ingressou contra 2 empresas, Orozimbo ingressou contra 2 réus. Por que é que ele fez isso? Ele fez isso porque está pedindo em virtude de dano moral, em que as 2 empresas cometeram um ato ilícito e por conta disso ele sofreu dano moral. Na audiência, olhe que já houve audiência, já estamos na fase de audiência do processo. Na audiência que deveria apresentar a defesa, qual é a defesa que é apresentada em audiência? A defesa mais comum. Qual é a defesa? Uma contestação. Então, na audiência em que deveria apresentar a defesa e a defesa mais comum é a contestação, o que foi que aconteceu? A empresa RAI compareceu e ofereceu contestação. Notem que são 2 empresas, tá? Notem que são 2 empresas. São 2 empresas. A empresa RAI e a Hello. A empresa RAI na audiência, tá? A empresa RAI na audiência compareceu e ofereceu contestação. A empresa Hello não compareceu. A empresa Hello não compareceu. E no ato foi requerido pelo advogado sua revelia e confissão ficta, o que foi prontamente deferido pelo juiz, tá? Pessoal, quais seriam aqui, digam para mim, quais seriam, quais seriam aqui as palavras-chave, tá? Note que nesse primeiro momento eu só li o enunciado da questão, tá? Nesse primeiro momento eu só li o enunciado da questão, tá? Só li o enunciado. Quais seriam as palavras-chave aqui? Hein? Ou pelo menos uma coisa, esse enunciado aqui, esse caso concreto, ele está dizendo o quê? Né? Quais são as partes principais aqui? Me digam aqui. Bora, me digam aqui. Quais são as partes principais, né? Quais são as palavras principais do caso concreto? Eu não estou falando da pergunta, estou falando do caso concreto. Você vai ter o quê? Reclamação trabalhista, audiência, dano moral, né? Dano moral, audiência. E isso, revelia, confissão ficta, contestação, que mais? Ausência. Ausência de quem? A ausência da empresa Hello. A empresa Hello não compareceu. A audiência. Ó, não é só uma palavra, são várias. A questão não é só sobre a audiência, a questão não é só sobre dano moral, a questão não é só sobre reclamação. Isso, 2 réus, tá? 2 réus, boa. Ó, reclamação trabalhista, audiência,
dano moral, revelia e confissão, contestação, ausência. Ausência de quem? Da empresa Hello. Responsabilidade solidária, né? Solidariedade, tá? Solidariedade, dois réus. Qualquer palavra, são muitas, mas professor, olha a técnica, pessoal. Olha a técnica, galera. Olha a técnica, olha a técnica. Professor, mas são já já. Veneranda já já, Alex Mendes já já, tá? Agora não. Essa palavra nem tá aqui, né? Não adianta vocês quererem dar um de gostosos, que vocês viram essa aula no curso passado. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Aqui não fala em litisconsórcio. Eu não perguntei ainda sobre litisconsórcio, tá certo? Quando eu perguntar, vocês respondem, tá certo? Vamos trabalhar com o que nós temos, tá? Vamos trabalhar. Não adianta querer dar um de gostoso. Porque a prova da UAB, ela adora papocar os gostosos, né? A galera que gosta de lacrar, que gosta de arrasar, de fechar o tempo, a FGV dá o papoco geral. Quando eu perguntar, eu vou perguntar, aí meu filho responde, que o meu filho já está sabendo de tudo, tá? Então vamos lá. Professor, e agora? Eu estou desesperado. Eu estou desesperada, professor. Tranquilo, veneranda. Tranquilo, tranquilo, veneranda. Você não comete mais esse erro, veneranda. Segura as pontas, tá? Professor, eu estou desesperada, porque são muitas palavras-chave, eu sei. Quando você lê o enunciado da questão, presta atenção, galera. Quando você lê o enunciado da questão, surgem daí muitas palavras-chave. Eu vou usar todas? Não, você não vai usar todas. Professor, quais são as que eu vou usar? Professor, como é que eu sei quais são as palavras que eu vou usar? Eu vou te dar essa dica agora. Essa dica vale ouro. Essa dica vale ouro. Qual é a dica? Leia a pergunta. A pergunta é que vai fazer a filtragem das palavras-chave. A pergunta, a pergunta é que vai ser o filtro das palavras-chave, tá? Ela que vai ser o filtro, ela que vai filtrar. Então você, quando você lê o enunciado da questão, você tem muitas palavras-chave. Quando você lê a pergunta direciona, a pergunta filtra, a pergunta ela cria um funil. Veneranda, Alex Mendes, vou precisar de vocês agora. Sendo duas, bora comigo, Mundiça. Bora comigo, Mundiça. Sendo duas, sendo duas, sendo duas as empresas reclamadas. Bora comigo. Sendo duas as empresas reclamadas, representadas por distintos advogados, os prazos serão contados em dobro, tá? O que é que essa questão quer saber, hein? O que é que ela quer saber? Os prazos vão ser contados em dobro, sendo duas as empresas reclamadas e representada por advogado distinto. Os prazos serão contados em dobro. Quais seriam, pessoal? Me digam aí, quais seriam as palavras-chave? Veneranda, Alex Mendes, eu tenho duas empresas. Quando eu tenho mais de um réu, ou quando eu tenho mais de um autor, como é que é o nome? Quando eu tenho mais de um réu, quando eu tenho mais de um autor, Veneranda e Alex, agora é a chance de vocês. Veneranda e Alex, agora é a chance de vocês. Quando eu tenho mais de um autor, quando eu tenho mais de um réu, como é que eu chamo isso? Litisconsórcio, né? Litisconsórcio, tá? Litisconsórcio. O que é a questão? Só prazo, não é só prazo. Se você for perguntar só por prazo, amigo, se você for só em prazo, amigo, você não vai encontrar nada nunca. Quantidade de súmula OJ que tem que comprar. Pessoal, vocês têm que pegar no mínimo 3 palavras-chave. É mínimo. Mínimo de 3 palavras-chave. Mínimo. Não pode pegar. Como é que tu vai pegar só uma prazo? Tu sabe quantas súmula OJ tem sobre prazo? Deve ter umas 200. Tu vai acabar a prova só no 40º exame de ordem.
tá? Só no 40º. Então, olha só a pergunta, pessoal. Olha só a pergunta. Sendo duas as empresas reclamadas. Olha a pergunta. Sendo duas as empresas reclamadas, tá? Sendo duas as empresas reclamadas, representadas por distintos advogados. Os prazos serão contados em dobro? Galera, eu quero pelo menos três, pode ser 4, 5, 6, pelo menos três palavras-chave. Litisconsórcio é uma, prazo é outra, prazo em dobro é outra. Qual seria outra palavra-chave? Né? Qual seria a outra palavra-chave? Vamos lá. Qual seria, ó, litisconsórcio, prazo dobrado, litisconsórcio, tá? Litisconsórcio, prazo dobrado. Não, essa questão aqui, pode ser audiência, essa questão aqui não está falando de audiência. A letra A, advogado, mas só advogado? Só advogado? Não é só advogado, não. Advogados distintos, advogados, advogados distintos. Outro nome para advogado. Isso, procurador. Procurador. Outro nome para distinto, diferente. Diferente. Então eu tenho litisconsórcio, prazo em dobro, litisconsórcio, litisconsórcio, prazo em dobro, olha só, litisconsórcio, prazo em dobro. Ó, a galera que tá perguntando coisa que não tem nada a ver com a aula, eu tô bloqueando, tá? Porque vai atrapalhar os demais. Então eu não posso aqui, eu já expliquei que só pode perguntar coisas que são relativas à aula e o pessoal fica perguntando outras coisas. Aí, infelizmente, eu vou ter que bloquear, estou bloqueando, tá? Estou bloqueando. Então, ó, sendo duas as empresas reclamadas, representada por distinto advogado, os prazos serão contados em dobro. O que é que o cara. Isso, Laninha, parabéns, Lana. O que é que a questão quer saber? A questão quer saber se os prazos vão ser contados em dobro quando eu tiver advogados diferentes, procuradores diferentes, advogados diferentes, procuradores diferentes. Só que não é numa situação qualquer, não. Sendo duas as empresas, cada uma tem seu advogado diferente. Sendo duas as empresas, as reclamadas, cada qual tem seu procurador diferente. Então, será que os prazos, olha só, será que os prazos vão ser contados em dobro, né? Será que os prazos vão ser contados em dobro quando duas empresas, cada uma delas tiver um advogado diferente da outra? Só que duas empresas é litisconsórcio. Então, quais seriam as palavras-chave? Olha só. Então eu tenho prazo, eu tenho prazo, eu tenho dobro, eu tenho litisconsórcio, prestem atenção. Eu tenho litisconsórcio, ó, eu tenho prazo, eu tenho dobro, eu tenho prazo, aí eu tenho dobro, eu tenho litisconsórcio, eu tenho advogado, procurador, eu tenho advogado, procurador distinto, diferente. Advogado, procurador distinto, diferente. Advogado, procurador distinto, diferente. Certo? Pessoal, eu posso procurar por prazo, eu posso procurar por dobro, eu posso procurar por litisconsórcio, eu posso procurar por procurador ou posso procurar por diferente, tá? Agora, prestem atenção. Eu tenho que escolher uma palavra, tá? Eu tenho que escolher uma palavra, perfeito? Repito, eu tenho que escolher uma palavra. Quando eu escolher uma palavra, quando eu escolho uma palavra, essa palavra ela tem que combinar com as outras.
Então, eu vou ter que encontrar ou uma súmula, preste atenção, eu vou ter que encontrar ou uma súmula ou uma OJ que traga todas essas palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou procurar por prazo, tá? Se eu for procurar por prazo, eu vou na letra P de prazo, tá? Vou procurar por prazo, eu vou na letra P de prazo. Se eu vou na letra P de prazo, eu preciso que prazo? Eu preciso encontrar uma súmula ou uma OJ que fala sobre prazo, que fala sobre dobro, que fala sobre litisconsórcio, que fala sobre advogado procurador, que fala sobre distinto diferente, tá? Então, quando eu escolho uma palavra para iniciar a minha pesquisa, e nesse caso aqui, por exemplo, eu procurei a palavra prazo, tá? Eu procurei a palavra prazo. Aí, essa palavra prazo, ela tem que combinar, tá? A palavra prazo, ela tem que combinar. Combinar com o quê, professor? Ela tem que combinar, por exemplo, ó, prazo dobro, prazo litisconsórcio, prazo procurador, prazo distinto. Então, eu tenho que achar uma súmula OJ que traga, ao mesmo tempo dentro dela, prazo, dobro, litisconsórcio, procurador, distinto. Professor, e se eu escolher a palavra litisconsórcio? Não tem problema. Se você escolher a palavra litisconsórcio, tá? Se você escolher a palavra litisconsórcio, não tem problema. Você escolheu a palavra litisconsórcio. Aí essa palavra litisconsórcio vai ter que o que? Combinar com prazo, com dobro, com procurador e distinto. Então, eu vou ter que encontrar uma súmula 1OJ, tá? Eu vou ter que encontrar uma súmula 1OJ que traga litisconsórcio com prazo, dobro, procurador distinto. Professor, se eu quiser procurar, se eu quiser a palavra, deixa eu ajeitar aqui, galera. Peraí. Se eu quiser ir pela palavra procurador, não tem problema. Se você quiser ir pela palavra procurador ou advogado, não tem problema. Por quê? Você vai ter que encontrar. Essa palavra procurador ou advogado vai ter que casar com prazo, dobro de consórcio distinto. Ou seja, você vai ter que encontrar uma súmula, você vai ter que encontrar um OJ, tá? Você vai ter que encontrar uma súmula, você vai ter que encontrar um OJ em que nessa súmula OJ vai ter procurador, prazo, dobro, litisconsórcio distinto. Perfeito? Eu acredito que vocês entenderam essa parte. Agora, nós vamos para a parte em que eu vou ensinar você a pesquisar no livro de súmulas. Eu acho essa parte a mais legal. Essa parte é a parte mais fácil, tá? Essa parte é a parte mais fácil, essa parte é a parte mais legal. E eu gosto porque essa aula aqui, galera, galerinha, galinha, viu galinha? Viu galinha? Essa aula aqui, galinha, ela é massa porque ela simula você durante a prova. Essa aula aqui, ela vai simular você durante a prova. Tanto é que o seu olho vai ser a câmera. Olha só, olha o que foi que eu fiz. Peguei aqui a câmera, aqui eu vendo vocês aqui, ó, livro de súmulas. Tá aqui o seu livro de súmulas que você já recebeu, que você vai receber. Vamos aprender a mexer no livro de súmulas. Tio, como é que eu mexo no livro de súmulas? Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir ele. Aí você vai ver organizador, o Alexandre Teixeira, o gordinho, livro de súmula OJ, tá? Ele vai trazer a súmula OJ de tudo aqui, 18ª edição, tá? Site Editora 2022, porque na edição 2023 não tem qualquer modificação. Aí você vai para outra página, a mesma frescureba e vem para cá. Aqui você tem um índice geral, tá? Aqui logo no começo do livro, você vai ter um índice geral. O que é esse índice geral? Ele vai te dizer, o índice geral, ele vai te dizer onde está cada coisa. As súmulas estão da página 7 a 12. As OJs do Tribunal Pleno
estão da página 73 a 76. As OJs da SDI1, da 77 a 127. As OJs da SDI transitória, da 128 a 141. Da SDI2, 142 a 163. Da SDC, que é a seção de dissídios coletivos, 164 a 169. Do precedente normativo, 170 a 179. Aí você pergunta assim, valha, essas súmulas tem na minha CLT? Tem. Essas súmulas tem, só que o que a sua CLT não tem é isso aqui. A sua CLT ela não tem isso aqui, índice remissivo. O índice remissivo é o mais importante. Índice remissivo, ele está na página 180 a 362. Tio, o que é esse índice remissivo? Vamos lá. Ó, aqui você vai ter as súmulas, tá? Aqui você vai ter as súmulas, tá certo? Tudo divididinho. Vamos lá. Vamos lá para a página 180. Na página 180, vai começar o índice. Então, na verdade, você não comprou as súmulas e OJs, tá? Na verdade, você não comprou as súmulas e as OJs, porque elas existem na sua CLT. O que você comprou foi isso aqui. Você comprou foi o índice, de súmulas por assunto. Então, se por um acaso, no dia 30 de abril, tá? Se por um acaso, no dia 30 de abril, cair uma questão sobre abandono de emprego, primeira coisa que você vai fazer, você vai na letra A de abandono de emprego. Letra A, ó, ela é por assunto, ó, letra A, ó, abandono de emprego. Ele vai te trazer todas as súmulas e OJ sobre abandono. Ó, questão sobre abastecimento. Ele vai trazer a súmula 447. Questão sobre abono. Olha aqui, ó, vai trazer um monte de coisa, ó, sobre abono. Ó. Vixe, questão sobre aposentadoria. Ele manda tu lá em complementação aposentadoria. Ixi, uma questão sobre abono de falta. Eu não me lembro do Alexandre ter falado sobre abono de falta. Olha aqui, ó. Um monte de súmula sobre abono de falta. Bora ver aqui no meio, ó. Vixe! Puta que pariu! Caiu uma questão sobre corretores de títulos e valores imobiliários. Caralho! O que é isso? Foi o que eu disse. Profissão específica. Quando você tem uma profissão específica, procure uma lei. Procure uma seção na CLT. Ou procure uma súmula ou OJ sobre aquela profissão específica. Vai ter uma OJ, uma súmula no caso, só sobre corretor de imobiliário. Ai, meu Deus do céu! Caiu uma questão sobre horas extras. Horas extras, amigo. Olha aqui a quantidade de súmula e OJ sobre hora extra, tá? Então, cara, a gente vai agora na letra P de prazo, porque eu escolhi começar pela letra P de prazo, tá? Então, letra M de uma questão sobre mandato, um monte de súmula e OJ sobre mandato. MNOP, né? O mais difícil aqui é o gabarito, ó. O mais difícil aqui, o mais difícil aqui é o alfabeto, ó. Tô na letra P, de pessoal de obras, de petição inicial, eu preciso de P de prazo, plano plano de saúde, plano de saúde, plano econômico, ó aqui, ó, policial militar, tá? Deixa eu ver, policial militar, prazo, prazo. Aí em prazo, ó, vê também prescrição. Eu não vou ver prescrição porque a CLT não fala de prescrição. Mas olha, ou a CLT não, aquela questão não fala de prescrição. Aí se você pegou, viu, Renato? Você, Renato, pegou só uma palavra, prazo, olha aqui a quantidade de súmula e OJ só sobre prazo. Olha aqui a quantidade. Só sobre prazo. Prazo, 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 prazo. Sabe quando é que você vai terminar de procurar?
você vai tentar procurar só no 40º exame de ordem, tá? Então, eu preciso pegar aquelas palavras-chave. É sobre o quê? Quais são as palavras-chave? Prazo. Eu preciso encontrar uma súmula ou um OJ, tá? Eu preciso encontrar uma súmula ou um OJ que dentro dela ela fale sobre prazo, dobro, litisconsórcio, procurador, advogado, diferente, distinto. Aí eu começo sobre prazo. Aquela questão fala de ação rescisória? Não. Então, todas as súmulas J sobre a ação rescisória eu pulo. Por quê? Por que o senhor vai pular? Porque a questão não fala sobre ação rescisória. Então, eu já posso eliminar as súmulas das OJs sobre ação rescisória. Agravo de instrumento. Fala sobre agravo de instrumento? Não, não fala. Aviso prévio não fala, aviso prévio não fala, banrisul não fala. Então, não fala sobre agravo de instrumento, não fala sobre aviso prévio, não fala sobre rescisório. Bora. Cláusula de termo aditivo. Fala, não fala. Contagem do aviso prévio, não fala. Contagem e prescrição. Questão não fala sobre prescrição. Custas processuais também não. Decadência também não fala, tá? Aí, é assegurada estabilidade. Questão não fala sobre estabilidade. Edital de convocação de AGT. Se é porra, AGT, não fala. Em dobro, opa! Prazo, em dobro, opa! Embargo declaratório. Questão fala sobre embargo declaratório? Não. Por mais que eu tenha prazo em dobro, mas a questão não fala de embargo de declaração, então não vou nem atrás dela. Facsímile. Sei nem o que é isso. Professor, é um fax, meu filho. Feriado local. Questão não fala sobre feriado local. FGTS multa, não fala. Prazo judicial contagem, não fala. Né? Justiça gratuita, prazo, não fala. Lei tal, tal, tal. Prazo original, questão não fala disso. Prazo, opa, prazo. Prazo, olha aqui, ó. Prazo litisconsortes, opa, procurador distinto, opa, prazo em dobro, opa, tem ou não tem o que eu quero? Tem, então é essa. Tá vendo? Eu não posso pegar, se eu for pegar só uma palavra-chave, se eu pegar só uma palavra-chave, eu vou ter umas 400 súmulas OJ, eu tenho que pegar no mínimo 3. Ó, 3 é pouco, viu? 3 é pouco. É 4, 5, 3 é pouco. Porque quanto mais palavras-chave eu pego, mais palavras-chave que dizem respeito ao assunto da questão, mais fácil encontrar a súmula. Porque se for uma súmula OJ, ela responde de forma exata. Deixa eu dizer para vocês, essa questão aqui, pessoal, ela é da FGV. Ela é minha, mas ela já caiu na prova da FGV, tá? Ela é minha, a questão é minha, mas ela já foi questão de prova de segunda fase. Então ela foi fácil assim. Ela é tranquila assim. Tio, eu não. OJ 310, tio. Mas eu não sei onde eu acho essa OJ. Sabe? Que eu já lhe ensinei onde é que você acha a OJ. Você abre o livro, página 1, página 2, pá! Ela era uma súmula? Não. Ela era um OJ do Tribunal Pleno? Não. Ela era um OJ da SBDI 1. Essa OJ 310, ela vai estar entre a página 77 e a 127. Então vamos lá. Aí eu vou abrir, ó. Página 77 e 127, ó. Página 77, tá aqui, ó, J. Aí eu vou por ordem numérica. Aí elas estão, ó, tá, ó, tem aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Então elas estão sob ordem numérica, tá? Então a gente vai para 310 é lá no final. Mas ela é um OJ, ó. Passei já, ó, 312, 311. Opa, 310. Tá aqui. O que é que vai dizer a OJ 310? Ela vai dizer bem aqui assim, ó. Inaplicável, olha só, inaplicável ao processo trabalho, presta atenção, que eu vou te dar várias dicas hoje, tá? Vou te dar várias dicas. Inaplicável ao processo trabalho, a norma contida no 229 caput tal, tal, tal do CPC, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente, ou seja, não se aplica o prazo em dobro.
Ó, litisconsórcio, procurador, prazo em dobro, inaplicável. Não tem prazo em dobro. Então, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou responder a questão. Vou voltar. Aí a sua visão vem para cá de novo, tá? Sua visão vem para cá de novo. E nós vamos responder a questão, tá? O tio vai colocar aqui, ó. Pronto. Vamos agora responder a questão. Pera, vamos lá. Responder a questão. Deixa o tio apagar aqui, cara. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou apagar isso aqui porque eu vou escrever outras coisas, tá? Deixa eu estar apagando, apagando. Vamos lá, voltar aqui. O tio vai apagar tudo aqui, tá? Vou apagar para não ficar. Ó, presta atenção à dica e à técnica que eu vou te dar. Só quem vai te dar essa técnica em todo o Brasil sou eu. Presta atenção à técnica, galera. Galinha, galinha, galinha. Presta atenção à técnica, galinha. Ô galerinha, ô galinha. Ó, sendo duas as empresas reclamadas por representado por lugar distinto, os prazos serão contados em dobro. Cara, você está diante de uma yes no question. O que é uma yes no question? Um yes no question é uma pergunta cuja resposta é sim ou não, tá? Uma yes no question. Então, olha só, sendo duas as empresas reclamadas, representado por distinto procurador, os prazos serão contados em dobro. Então, você está diante de um yes no question. Cara, o yes no question é uma pergunta cuja resposta deve começar por sim ou não, tá? É uma pergunta cuja resposta começa por sim ou não. Então, toda vida que você se deparar na prova de segunda fase da OAB com a chamada yes no question, você começa com sim ou você começa com não. Se você começar com qualquer outra coisa, tá? Se você começar com qualquer outra coisa, você vai errar a questão. FGV não vai lhe dar a pontuação. Dica número 1, yes, no question. Começa com sim ou com não. Dica número 2, agora eu vou te dar a dica número 2. Cara, quando tu for responder, para que a tua resposta fique parecida com a da FGV, cara, copia na tua resposta, usa um pedaço da pergunta, velho. Na tua resposta, tá? Na tua resposta, usa um pedaço da pergunta. Por exemplo, ó, sendo duas as empresas reclamadas, representado por distinto procurador, advogado. Os prazos serão contados em dobro, a gente já sabe que é inaplicável. Aí você responde yes no question, você não, não, ó, não, tá? Não. Ó, usa um pedaço da pergunta na resposta. Usa, cola em mim que é sucesso. Cola em mim que é sucesso. Não. Os prazos não serão contados em dobro, tá? Cola em mim que é sucesso, velho. Não. Os prazos não serão contados em dobro, tá? Aí, agora tu vai explicar. Agora tu vai explicar. Obrigado, Osíris. Agora tu vai explicar. Não. Os prazos não serão contados em dobro. Explica. Por quê? Aí tu vai copiar a súmula OJ. Tu vai copiar o restinho. Mas tu vai fazer desse jeito. Por quê? Porque sim. Você vai fazer assim. Você vai copiar desse jeito. Aí você pode utilizar o restante da súmula. Por quê? Porque inaplicável o artigo 229, para tal do CPC, por ser incompatível com o processo de trabalho em virtude do princípio da celeridade. Tá lembrado que eu falei? Tá lembrado do que eu falei? Lembra do que eu falei? Eu falei, tá? Que toda vida que uma súmula, um OJ ou um dispositivo de lei, eu falei, olha, ó, terceira dica de hoje, terceira dica, toda vida que um dispositivo de lei, uma súmula ou um OJ, tá, trouxer um princípio, o princípio vai estar na resposta. O princípio vai estar no gabarito. E por último, os meus amores fazem o quê? Mencionam a OJ.
Tio, por que é que eu devo fazer nessa ordem? Vou lhe explicar. Tio, por que é que eu devo fazer nessa ordem? Você tem que fazer nessa ordem. Por quê? Porque na faculdade você foi acostumado a fazer assim. Sendo duas as empresas, são contados em dobro, é você não. Aí você faz desse jeito, ó. Não, vírgula, desse jeito, ó. Não, vírgula, nos termos da OJ 310, que diz que, dois pontos. Aí você começa a copiar a OJ. Só que você começa a copiar a OJ de forma descarada. Quando você copia a lei, quando você copia a súmula, quando você copia a OJ de forma descarada, tu sabe o que acontece? Um, tu não responde. Dois, a FGV não gosta. Ela vai cortar. Mas, tio, o senhor copiou aqui, olha. A partir daqui, o senhor copiou a OJ. Copiei, mas eu disfarcei. Eu disfarcei como? Eu usei um pedaço da pergunta. Eu usei um pedaço da pergunta para disfarçar a copiada da OJ que responde à questão. Se eu copiar a literalidade da OJ, eu papoco, eu não pontuo. Como é que eu faço para pontuar? Para pontuar, para pontuar, para pontuar, tá? Para pontuar, você deve pegar um pedaço da pergunta. Quando você pega um pedaço da pergunta, você disfarça. E aí você copia a súmula, copia a OJ, copia o dispositivo de lei e você acerta. E deixe para mencionar a OJ somente no final. Deixe para mencionar a OJ somente no final. Use essa técnica aqui que você vai se dar bem. Faça do jeito que estou. Professor, e se eu fizer assim, tá errado. Professor, e se eu... olha a minha, olha o não. Professor, se eu mandar para o senhor corrigir a minha, corrijo não. Porque já vai tudo com gabarito. A sua obrigação é usar a técnica que eu estou dando. A sua obrigação é usar a técnica que eu estou dando. A sua obrigação é fazer do jeito que eu estou lhe ensinando. Se você fizer de qualquer forma diferente, eu não vou garantir a sua pontuação, tá? Faça desse jeito aqui. Eita, 418 pessoas, quase 11 da noite, 418. Bora ver essa daqui. Bora ver essa daqui, tá? Bora ver essa. Bora ver essa. Olha só. Bora ver essa. A última de hoje, tá? A última. Vamos lá, galera. Vamos lá, galinha. Vamos lá, galinha. A última de hoje, galinha. Luca, 5 linhas no máximo, tá? 5 linhas você já tá escrevendo demais. Geralmente a resposta da galera sai 2, 3 linhas, tá? 2, 3 linhas, a galera já responde, tá? 2, 3 linhas a galera já responde, certo? Mas até 5 linhas é razoável. Bom, olha aqui uma questão que parece super difícil. Pessoal, essa daqui, atenção, né? Atenção nessa. Essa daqui, galera, parece aquela questão do capeta, do cão. Questão difícil pra cacete. Você, puta que pariu. Pra onde é que essa porra vai? O tio Alexandre não falou disso. Em nenhum momento na aula eu não preciso falar de tudo. Você não precisa saber de tudo. Eu vou te ensinar uma técnica. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. O sindicato das Kenga. Bicho bom. O sindicato das Kenga de Pereupeuba do Norte. Né? Sindicato das Kenga de Pereupeuba do Norte. Ingressou com reclamação trabalhista na vara única daquela cidade, na qualidade de substituto processual, para a condenação da empresa Old Cat, para a condenação da empresa Gato Véi Limitada, ao pagamento de adicional de hora noturna prevista em lei, tá? Prevista em lei. Devidamente instruída, a ação foi julgada procedente, pelo que a empresa interpôs recurso ordinário. Pela que a empresa interpôs recurso ordinário.
que foi conhecido, mas depois ele foi improvido pelos fundamentos da própria sentença e resignada. Só que a decisão transita em julgado, né? A decisão transitou em julgado. Resignada, a empresa ingressa com ação rescisória, tá? A empresa ingressa com ação rescisória para o TRT da 25ª região, olha, para o TRT da 25ª região. Recebida a petição inicial de ação rescisória, o desembargador resolve suspender o processo e determinar a citação de todos os trabalhadores das categorias das Kenga. Galera, vocês viram a quantidade de palavras-chave? Vocês viram a quantidade? Fala, Aderaldo. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha a quantidade de palavras-chave. Até Kenga eu botei. Olha a quantidade de palavras-chave. Olha a quantidade. Reclamação trabalhista, substituto processual, adicional de hora noturna, lei, julgada procedente, recurso ordinário, improvido, ação rescisória, TRT, petição inicial, ação rescisória, desembargador suspendeu o processo, citação, suspensão de processo, citação, trabalhador, são muitas as palavras-chave, tá? São muitas as palavras-chave, muitas. O que é que vai filtrar as palavras-chave? O que é que vai filtrar as palavras-chave? A pergunta. Vamos para a pergunta. Tá aqui a pergunta. Olha a pergunta. Agiu corretamente? Opa, agiu corretamente? Sim, agiu. Não, não agiu. Yes, no question. A gente está diante de outra. Yes, no question. Agiu corretamente o relator ao entender pela existência de litisconsórcio passivo necessário? Então, já tenho como palavra-chave litisconsórcio. Litisconsórcio passivo, uma só. Litisconsórcio passivo necessário. Pessoal, mas litisconsórcio passivo necessário em que ação? Diga aí para mim. Litisconsórcio passivo necessário em que ação? Digam aí para mim, eu estou esperando. Ó, eu quero saber, esse litisconsórcio passivo necessário foi em que ação? Qual foi a ação que entraram? Exatamente, ação rescisória. Exatamente. Gostei, Valmir. Gostei, Adriana. Ação rescisória. Quem foi que entrou com ação rescisória? Vamos lá. Quem foi que entrou com ação rescisória? Hein? Quem foi que entrou com ação rescisória? O sindicato. Quem foi que entrou com ação rescisória? O sindicato. E o sindicato está atuando como o quê? Substituto processual. Olha, eu tenho litisconsórcio necessário, eu tenho ação rescisória, o sindicato está entrando com ação, e o sindicato está entrando como? O sindicato está entrando, né? O sindicato não, a empresa, né? Quem entrou foi a empresa, né? Perdão. Quem foi que entrou com ação foi a empresa. Mas aí tem sindicato, perdão. E o sindicato como substituto processual, tá? O sindicato como substituto. Então, vamos lá. Vocês procurariam por que palavra-chave? Você pode procurar por ação rescisória. Vocês podem procurar por ação rescisória. Eu dou logo uma dica, tá? Vocês podem procurar por ação rescisória. Dou logo uma dica. Ação rescisória
deve ser a última palavra a ser pesquisada. Por quê? Porque existem muitas súmulas de OJ, são 4 ou 5 páginas, de súmula de OJ só sobre a ação rescisória. Mas eu tenho outras palavras. Eu tenho sindicato, eu tenho substituto processual, eu tenho sindicato, eu tenho substituto processual e eu tenho litisconsórcio necessário. Olha a dica, de novo, aquela mesma dica, ó. Se eu for procurar por rescisória, eu tenho que encontrar, presta atenção, se eu for procurar por rescisória, tá? Se eu for procurar por rescisória, eu preciso encontrar alguma coisa com sindicato, substituto processual e litisconsórcio passivo. Ou seja, eu tenho que encontrar uma súmula ou OJ, tá? Eu tenho que encontrar uma súmula ou OJ, tá? Eu tenho que encontrar uma súmula ou OJ, em que essa súmula ou OJ me traga, ao mesmo tempo, ação rescisória, sindicato, substituto processual, litisconsórcio. Eu quero procurar por sindicato. Cara, se você for procurar por sindicato, então o sindicato tem que ter ação rescisória, tem que combinar com ação rescisória, substituto e litisconsórcio. Eu quero procurar por substituto processual. Se você procurar por substituto processual, tem que combinar com rescisória, sindicato e litisconsórcio. Eu quero procurar, por litisconsórcio. Eu tenho que combinar com o quê? Com rescisória, substituto e sindicato. Cara, eu não procuraria. Isso, Luquinha. As palavras-chave, você anota no rascunho, tá? Anote no rascunho. Eu vou procurar, escolha uma palavra-chave aí, galera. Eu não procuraria por rescisória, você vai encontrar, mas são 4 ou 5 páginas só sobre rescisória, tá? Você procuraria por quê? Por que palavra? Por que palavra? Eu vou procurar por litisconsórcio. Eu procurarei pela mais estranha. Eu ia pela mais estranha. A mais estranha ou é substituto processual ou é litisconsórcio. Eu vou por litisconsórcio. Embora nós. Eu vou por litisconsórcio. Sindicato também vale. Pode ser sindicato? Pode. Pode ser sindicato, tá? Sindicato acha, substituto processual acha, litisconsórcio acha, ação rescisória acha. Vocês querem sindicato? Bem, a galera achou por sindicato, né? Vamos, sindicato. Bora procurar por várias, por várias. Hoje eu tô doido. Bora, por várias, bora. Por sindicato. Bora na letra S, sindicato. Dirigente sindical. Vamos lá, MNO. Vamos lá. Publicação. RS, sindicato. RS. Trabalhador rural. Serviço. Serviço essencial, serviço público, sindicalização, deve ser a próxima. Sindicato, sindicato. Então eu tenho que ter uma que tenha sindicato, ação rescisória, substituto processual. Eu tenho várias de sindicato, várias. Mas eu tenho que achar uma que seja sindicato, rescisória, substituto processo. Olha, sindicato, ação rescisória, réu sindicato, legitimidade. Tá? Vamos ver se não tem uma melhor. Ação rescisória, réu sindicato, substituto processual, litisconsórcio. Essa aqui tem ou não tem todas as que eu quero? Tem. Súmula 406, inciso 2º.
Bora procurar por litisconsórcio agora. Litisconsórcio. É letra L de litisconsórcio. Cheque, expurgo, JKL. L é antes do M. Cara, o mais difícil, bicho, na hora da prova, o mais difícil não é pesquisar. O mais difícil é encontrar as letras. Né, ó? Litisconsórcio. Rapaz, o problema é o alfabeto, ó. Licença, litisconsórcio, ó. Se eu fui por litisconsórcio, eu tenho que encontrar alguma coisa com litisconsórcio, ó. Tem que encontrar alguma coisa com litisconsórcio, ação rescisória, legitimidade, ó. Ação rescisória, sindicato, substituto, legitimidade. Cara, se eu for, vou encontrar. Agora é a súmula 406, inciso segundo. Tio, eu não sei onde é que ficam as súmulas. Você não sabe onde é que ficam as súmulas? Então, comece abrindo o seu livro de súmulas. Meu filho começa a abrir o livro de súmulas. Eu quero a súmula, súmula 406. Ela vai estar entre a página 7 e a 72, tá? Entre a 7 e a 72. Ordem numérica, tá? Ordem numérica. Então, súmula 406, né? Vamos lá. Súmula 377. Súmula... Opa, passei demais. Passei que eu estou na 419, né? Súmula 406. Pronto. Súmula 406, inciso segundo. Se você pegar a súmula 406, inciso segundo, ela vai dizer assim para você, ó. O sindicato, substituto processual e autor da reclamação, em cujos autos foi proferida a decisão, possui legitimidade para figurar como réu na rescisória. Ele pode ser réu e a empresa é autora, o sindicato é réu aqui, sendo descabida a exigência de todos os empregados substituído, porque não existe, inexiste litisconsórcio passivo necessário. Então, vamos agora responder a questão, né? Vamos agora responder a questão. Essa questão, ela não caiu na prova da OAB. Essa questão é minha, tá? Essa questão é minha, é tida como uma questão cabulosa, ela é tida como uma questão cabulosa, mas ela é de fácil resolução, tá? Ela é de fácil, né? Ela é de fácil resolução, perfeito? Então, bora para cá. Ela é cabulosa, mas ela é de fácil resolução. Então, bora para cá. Tela do PC. Deixa eu colocar aqui. Ó, pessoal, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiro, ó, agiu corretamente o relator ao entender pela existência, de litisconsórcio passivo necessário? Ó, o que é que você vai fazer? Olha a dica, galera, galinha, a dica, ó, yes, no question, não yes, no question, ou sim, agiu corretamente, ou não agiu corretamente, não. Agiu corretamente? Use um pedaço da pergunta. Use um pedaço. Ó, não. O relator não agiu corretamente, tá? Ao mandar citar todo mundo. Por quê? Agora eu vou copiar a súmula, né? Agora eu vou copiar a súmula. Pois o sindicato tem legitimidade para figurar como réu, inexistindo, portanto, litisconsórcio passivo necessário. Deixa, pelo amor de Deus, deixa a súmula para o final. Deixa a súmula para o final. Você está vendo que uma questão cabulosa, uma questão do capeta, uma questão do capiroto, você resolve ela fácil, só com a pesquisa? Pronto, cara. Agora é óbvio, só com essa aula de hoje, né? Só com essa aula de hoje você não vai pegar. Tem gente que já pegou, tem gente que não, isso é normal, né? Nem as pessoas são diferentes, as pessoas não têm obrigação de serem iguais, tá? Mas no final, apesar de eu respeitar as diferenças, que as pessoas não são iguais, elas são diferentes, mas no final do curso você tem que estar sabendo tudo. Tio tá indo. Beijo do gordo.